Obrigado. Olha para essa pessoa linda do seu lado, fala para ela assim, que bom que você está aqui, hein? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Olha mais uma vez para essa pessoa e fala assim, tem lugar na mesa, hein? E diz para ela assim, hoje literalmente. Se você encontrou, fala, eu achei. Se você não achou, fala, espera aí. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante, diz assim. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Pai, nós estamos aqui reunidos com uma alegria extraordinária no nosso coração. Obrigado por essa liberdade que o Senhor nos proporciona viver através do Evangelho. Essa noite, Pai, é uma noite de gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor continue a ministrar em nossos corações. Obrigado pelo momento de adoração, o momento de oração, a dinâmica, e aqui está a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, Pai. Usa a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje é dia de encerrar a nossa série tão especial que tem como nome, esse nome que vocês estão vendo aí na tela. Tem lugar à mesa. A gente iniciou com essa série no primeiro sábado de junho. Junho, inclusive, um mês que eu descobri que muita gente faz aniversário. Muita gente. É um junho incrível. Muita gente fazendo aniversário. Mas a gente iniciou essa série falando sobre a gente aceitar um convite que Jesus faz para a gente se assentar à mesa com Ele. Naquele sábado, a gente viu que Jesus se assentou com pecadores, Ele estava reunido com vários ali ao seu redor, inclusive um daqueles que Ele tinha chamado para ser seu discípulo, mas Jesus deixou claro que eles, com certeza, se permitissem, não sairiam da mesma maneira que chegaram ao sentar naquela mesa. Jesus declarou que eles estavam doentes e que Jesus estava ali justamente para isso, para curá-los, porque Ele é médico. Então Jesus combateu ali uma ideia dos fariseus de que aqueles caras, aquelas pessoas não tinham espaço na mesa com Jesus, e Ele disse, não é bem assim. Eu estou aqui justamente para isso, para transformar essas pessoas. E foi assim comigo e com você um dia. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos em nossas transgressões, a gente não tinha vida nenhuma, e de repente, ou melhor dizendo, com um propósito, Cristo nos encontrou. Ele nos encontrou em algum lugar, Ele foi até nós. Você sabe da experiência que você viveu individualmente com Ele. E eu tenho a plena certeza que no dia que você se encontrou com Ele, a sua vida mudou da água para o vinho, não é verdade? Sim ou não?
Jesus é top. No segundo sábado, a gente deu continuidade ao Rodrigo, que está aqui, ó, junto com a sua esposa, que também fez aniversário agora em junho. A gente deu continuidade falando que a mesa é um lugar de cura. E o Rodrigo ministrou ali na história de Davi com Mefibosete, falando sobre essa cura. Foi incrível. E no último sábado, o pastor Anderson esteve conosco aqui falando a respeito da mesa ser um lugar de confissão e reconciliação. Ele pegou ali o texto de João capítulo 21, no momento em que Jesus restaura a vida de Pedro. Aquele Pedro que a gente viu negar Jesus 3 vezes, estava num ambiente de frustração, mas de repente, Jesus foi até ele. E Jesus o restaurou, o trouxe de volta, o colocou na mesa novamente. Mas hoje a gente vai encerrar essa série falando sobre a mesa ser um lugar de comunhão. E eu quero logo perguntar para você, o que é comunhão? Vocês que estão aqui do meu lado esquerdo, o que é comunhão para vocês? União, o que mais? Ter algo em comum, andar junto, o que mais? Comunhão com a família. Vou pular para o meio. Vocês que estão aqui no meio, o que é comunhão para vocês? Compartilhar, o que mais? Conversa, o que mais? Respeito, fraternidade. Vou pular aqui para a minha direita. A célula mergulhados em peso aqui. O que é comunhão para vocês, galera? Partilha do caráter de Deus. Tempo de qualidade, uma das 5 linguagens de amor. Um só propósito. Olha o Glauco dando... Oi? Risadas. Autoconhecimento. Galera, olha o que o Google diz a respeito do significado de comunhão. É uma ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Harmonia no modo de sentir, pensar, agir. Identificação, comunhão de pensamentos, em que há união ou ligação, compartilhamento. A gente tem um texto bíblico, se eu não me engano, aqui em Efésios capítulo 4, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai conseguir ver aí mesmo. A gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre essa ideia de comunhão do ser um. Nós somos um, temos um só Deus, e é com Ele que nós temos essa comunhão. Enfim, ele fala a respeito de ter só um pensamento, temos apenas um Espírito, é um só batismo e tantas outras coisas. Quando a gente fala de comunhão na igreja, nós estamos falando sobre essa ideia assim, de ter um só pensamento, de ter um só modo de agir, um coração, baseado na vontade de Deus. Isso não significa que todo mundo vai ser igual. Se você olhar para a pessoa que está aí do seu lado, você vai perceber o quanto ela é diferente de você. E é justamente essa diferença que faz com que seja possível que nós tenhamos comunhão. Pessoas diferentes, mas caminhando no mesmo propósito, tendo uma comunhão. Galera, e a gente se alegra, porque hoje a gente está finalizando o primeiro semestre, não tem como não fazer uma retrospectiva. Mas eu acredito que todos que estão aqui viu o quanto que tudo cresceu da virada do ano para cá. Eu posso falar a respeito das células, mas eu também posso falar a respeito dos radicais, por exemplo. Eu posso falar a respeito do nosso entendimento, as nossas classes de EBM, por exemplo. Tem uma galera que está estudando, buscando o entendimento. A gente vai ver o número de visitantes. Gente, de março, abril, maio, de março até maio, passaram na nossa igreja, Unidade São José e Unidade Grajaú, 800 visitantes. É muita gente. Muita gente aceitando Jesus também. No último batismo, 49 pessoas se batizando. No último recebimento de membros,
105 pessoas sendo recebidas aqui na nossa igreja como membros. É uma igreja grande, é uma igreja enorme. As pessoas entram aqui e elas falam assim: meu Deus do céu, olha o tamanho disso. Será que eu vou conhecer alguém? Será que alguém vai me notar? Será que eu vou ser importante para alguém? Ou será que eu só vou entrar, sentar, participar do culto e vou embora? E posso dizer, existem pessoas que entram em igrejas grandes justamente com esse objetivo. O objetivo de entrar e não ser visto, não ser conhecido. Entrar de fininho, sair de fininho, ninguém me viu, excelente. E isso, galera, é muito ruim, porque essa não é a ideia de igreja. A gente tem visto muita gente se achegar aqui na nossa igreja. As células estão crescendo. Multiplicações, anfitriões, pessoas abrindo as suas casas para receberem as células. Isso é top. Mas a gente precisa entender qual que é a maneira que a gente vai caminhar nesse crescimento. Qual que é a forma que nós vamos lidar com esse crescimento. Galera, a gente não pode crescer de uma maneira que seja ruim. Precisamos crescer de uma maneira saudável. E eu entendo que uma das maneiras que esse crescimento pode ser saudável é justamente se a gente viver em comunhão. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, que quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam ali orando, Pedro prega, as pessoas começam a perguntar para Pedro: Pedro, e agora? O que a gente faz? Pedro vira e fala bem assim: se arrependam. Se arrependam e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala que naquele instante, galera, 3.000 pessoas mas aceitaram a Jesus, tiveram uma experiência com Ele. Imagina só, nós estamos falando de 3.000 pessoas. É muita gente. Numa tacada só, 3.000 pessoas se converteram. Top! Mas o que me chama a atenção é que no texto seguinte, a partir do versículo 42, fala que aqueles irmãos, aquela galera da igreja primitiva, estava vivendo em comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Essa é a igreja primitiva, é a igreja que nasce do coração de Deus. Uma igreja que, apesar de ter um crescimento extraordinário, ela não perdeu aquilo que era essencial, essa unidade. E sabe, galera, é justamente isso que nós não podemos perder de vista. Sabe qual que é o perigo que nós corremos quando um crescimento começa a acontecer? A gente corre um grande perigo de ter apenas frequentadores de culto. E isso, galera, é muito ruim. Por exemplo, quando a gente fala de pessoas que frequentam algum lugar, apenas frequentam, geralmente essas pessoas não têm relacionamentos. Eu quero pegar aqui o exemplo de um estádio de futebol, de um ginásio de futsal, de basquete. As pessoas estão ali para torcer, simplesmente para ir ali e gritar o nome do seu time e tal, não sei o quê, foi gol, aê, top, não foi gol, dá uns apelidos carinhosos para os jogadores. A gente tem visto muita coisa ruim acontecer, enfim, mas não há um relacionamento profundo em quem está frequentando aquele lugar. Então, galera, a gente precisa entender, a gente não pode ser apenas frequentador. No quesito relacionamento, a igreja pode ficar muito parecida com um público que frequenta um teatro, um cinema, um estádio de futebol, enfim. Com qual objetivo? Apenas para consumirem aquilo que está sendo passado ali. Esse não é o nosso objetivo como igreja. Esse não é o objetivo de nós estarmos sentados à mesa. Não. Galera, nós precisamos entender que precisamos passar dessa ideia de frequentadores e correr em direção àqueles que se tornam participantes. Aqueles que são, pastor Jordélio usa muito esse termo, protagonistas. Aqueles que se envolvem, aqueles que literalmente fazem parte de tudo aquilo que está acontecendo. Pessoas sendo salvas, vidas sendo salvas, mas não se tornando meros frequentadores. Vivem como discípulos de Jesus. Hoje pela manhã, nós tivemos um encontro da
da equipe do Canal Jovem, lá no Sesc. Que tempo gostoso. Estávamos à mesa. Tomamos um café da manhã num lugar chamado Café da Roça. Que lugar top. Tem um bolo de milho muito bom, tem um pão com queijo top também, e tem outras coisas muito boas lá. É bom e barato. Esse é o ideal assim de todo lugar. E nós estávamos falando, galera, dessa ideia de... Quando a gente chega em alguém da igreja, geralmente quando a gente não sabe o nome, a gente fala assim, graça e paz, irmão. Graça e paz, irmã. Tem ideia da profundidade desse termo, irmão e irmã? Da importância, galera, de chamar uns aos outros de irmão e irmã? A Bíblia caracteriza a igreja de várias maneiras, é o corpo de Cristo e tal, mas quando fala que a igreja é a família de Deus, isso me chama tanto a atenção. Tanto. Somos irmãos, galera. Somos membros da mesma família, comprados pelo mesmo sangue. E nós estamos aqui. E que a gente possa, de fato, entender essa importância. Que a gente possa, de fato, lutar profundamente. Para que ninguém se perca no meio do caminho, galera. E que ninguém deixe de viver essa comunhão com a igreja. Enfim, a gente lê um texto de Efésios. Efésios capítulo 2. Quem escreveu essa carta foi Paulo. Não tinha a ideia e o objetivo de combater uma heresia, não. Ele queria transmitir uma mensagem. Ele queria falar que o objetivo de Deus era fazer tudo convergir em Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, a gente vai ver isso. Mas, de que modo que isso ia acontecer? Como que Deus ia pegar e fazer com que todas as coisas convergissem em Cristo? A Bíblia fala, galera, em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, vai dizer que Deus reconciliou indivíduos consigo mesmo. Então, a gente vai ver, um texto que eu acabei de citar aqui recentemente, ele fala o seguinte, nós estávamos mortos em nossas transgressões e tal, estávamos sem vida, mas de repente, em algum momento, ele veio, se entregou por nós, nos escolheu antes da fundação do mundo, para que a gente pudesse viver os propósitos que ele já tem, andar nas coisas que ele já fez. Ou seja, tudo começa aqui. Jesus olhou para a terra, para a humanidade, e ele viu um monte de gente pecadora. Um monte de gente. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você é pecador, sabia? Não sei se você esqueceu, mas você ainda é pecador. Mas fala assim, a graça um dia te alcançou. E essa graça, galera, que nos transformou por completo. Esse foi a primeira ação, a primeira atitude de Deus, reconciliar indivíduos. Galera, e é importante a gente falar sobre isso, porque tem gente que pensa que vai ser salvo na aba do outro. E não rola. Precisamos entender que a salvação ela é individual, galera. Todos nós que estamos aqui precisamos viver uma experiência pessoal com Jesus. Pessoal. Não podemos viver baseado na experiência de outro. Não. Precisamos viver a nossa história. Precisamos viver o nosso encontro pessoal com Jesus. Então essa foi a primeira ação de Cristo. Ele nos reconciliou consigo individualmente. Mas ele fez algo além disso. Ele reconciliou entre si essas pessoas. Então, cada um com o seu pensamento, cada um com a sua ideia. A gente vai ver no Novo Testamento, por exemplo, a ideia do judeu e do gentil. Os judeus não se davam com os gentios. Por que os judeus não passavam por Samaria? Porque tinha um preconceito. Achava que eles não eram escolhidos, tal, aquela coisa toda. E de repente Jesus quebra essa barreira. Quando Jesus morre na cruz e na sua vida ministerial também, ele mostra que o objetivo dele não é salvar A ou B. Não, não é isso. Essa salvação, galera, não tem uma pessoa ou um tipo de pessoa específico. Ele veio para salvar aqueles que creem em sua mensagem. Os judeus, por exemplo, eles acreditavam que por meio das alianças lá, através de Abraão e tudo mais, isso tudo já garantia a salvação deles. Os gentios, os judeus olhavam para os gentios e falavam, nada a ver, vocês aí, gentios, Deus não tem nada com vocês.
E Jesus fala, não, não é bem assim. Então a gente precisa entender a segunda coisa que Cristo fez. Ele está salvando um monte de gente e um monte de gente diferente. Ele está fazendo coisas extraordinárias aqui na Vila São José, está fazendo coisas extraordinárias lá no Grajaú, mas a gente tem visto ele fazer coisas extraordinárias lá na Bahia, lá no Espírito Santo, os caras tudo com sotaque diferente do nosso, e quando a gente fala porta, por exemplo, eles querem tirar onda com a gente, mas Jesus está salvando todo mundo desse jeito, não tem problema, porque a mensagem é o que ele fez, e não aquilo que nós fizemos. Então, galera, a gente precisa entender essa segunda coisa. Todos nós somos pecadores, todos, e carecemos dessa graça de Deus para sermos salvos. Então, ele reconcilia indivíduos com ele mesmo, ele reconcilia todos indivíduos entre si, e ele faz algo além disso. Porque ele poderia simplesmente reconciliar cada um e falar assim, tudo bem, agora nós somos um, eu e você, estamos juntos, mas não. Ele fala assim, eu sou um com o Léo, eu sou um com o Glauco, eu sou um com o Denis, eu sou um com a Fê, mas ele faz algo além disso. Ele vira e fala assim, agora eu quero que vocês também sejam um. Eu quero que vocês agora se unam. Mas como que isso vai acontecer? É um monte de gente pensando diferente. Eu tenho certeza, galera, de todos nós que estamos aqui, é muito difícil ter alguém que pensa igualzinho, da mesma maneira, da mesma forma. Não tem. Imagina naquela época que judeus e gentios não se davam de jeito nenhum. Os gentios achavam que os judeus achavam que os gentios já estavam condenados. Aí de repente vem Cristo e fala assim, não, não é bem assim não. A mensagem também é para eles. A salvação também é para eles. E um detalhe, agora vocês fazem parte do mesmo corpo. Você precisa dele. Ele precisa de você. E aí Jesus, galera, faz uma coisa fantástica. Ele dá o nome disso como igreja. Nasce a igreja. O corpo de Cristo, feito de pessoas diferentes. E sabe, quando a gente entende, literalmente, verdadeiramente, galera, o que é a igreja, a gente para com a ideia de que eu não vou à igreja porque eu sou a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Você é adolescente, jovem, adulto, não existe cristão sem igreja. Não existe discípulo de Jesus sem igreja. Você precisa de uma igreja. Você precisa ser igreja. Você não é igreja sozinho. Jesus e o Senhor, galera, não nos criou para viver sozinhos. Viver sozinho seria muito mais fácil. Talvez. Você pensaria da sua forma, do seu jeito, não teria ninguém para ficar opinando em cima das suas decisões, estaria tudo tranquilo, tudo resolvido. Mas não dá. Não rola. E tem muita gente, galera, infelizmente, não querendo participar dessa comunhão à mesa. E eu entendo. Porque existem vários fatores. Talvez você não quer participar dessa comunhão, você não quer viver esse lado de ser igreja, porque talvez um dia você se frustrou com alguém da igreja. Porque um dia alguém te feriu. Porque um dia o seu líder te feriu. Ou o seu amigo te feriu. Talvez um dia você expôs uma situação que era muito pessoal e você não queria que ninguém soubesse. E de repente, está todo mundo sabendo. Porque você compartilhou com uma pessoa. E agora, essa pessoa compartilhou com um monte de gente. E está todo mundo sabendo e te olhando esquisito. E eu quero te dar um desafio. Porque fazendo parte dessa comunhão, galera, e dessa vida da igreja, a gente precisa entender uma coisa. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Só começa, sabe por quem? Por você. Por mim. Não estamos em um ambiente onde todo mundo vai fazer tudo certinho. Estamos caminhando para isso. E precisamos entender isso, galera. Galera, é nesse lugar
É na igreja, é sendo igreja, que nós somos família de Deus. É nesse lugar, galera, que nós temos a oportunidade, como eu disse, de chamar uns aos outros de irmãos. E de irmão verdadeiramente mesmo. De olhar e falar assim, é meu irmão, é minha irmã. E pensando em tudo isso, sabendo que ele faz parte da sua família, então se importar. Olhar para essa pessoa de uma maneira diferente. Enfim, a Lari deu uma olhadinha para o Gesiel ali. E às vezes acontece isso também nesse lugar chamado igreja. Às vezes você vai olhar diferente, num lado positivo, e acaba casando. Né, Lari? Vai casar agora em outubro. Sabe, galera, é nesse lugar que nós somos amados. É nesse lugar que nós temos a oportunidade de amar. É nesse lugar que nós devemos nos sentir seguros, galera. Uma das coisas que eu tenho falado muito nos encontros com os pastores, falei isso terça-feira agora com os pastores aqui que são integrais na igreja. Gente, a maior alegria do nosso coração é ter um ambiente seguro para compartilhar tudo que nós vivemos. Talvez a gente tem que aprender mesmo com isso, galera. A gente tem que olhar nessa perspectiva de que, poxa, na igreja estão os meus irmãos. Estão as pessoas que de fato entenderam o que é comunhão, o que é vida sobre vida, o que é discipulado, o que é ser igreja. Então eu não vou ter medo de viver a vida que Deus quer que eu viva e não vou ter medo de me expor, não vou ter medo de compartilhar as minhas fragilidades, não vou ter medo de compartilhar as minhas fraquezas, porque existe um ambiente seguro. A igreja é isso, galera. Um lugar onde a gente é amado, onde a gente ama, onde a gente se sente seguro para ser e mostrar quem verdadeiramente nós somos. Devemos viver dessa maneira. Galera, como eu disse, muita gente carregada de dúvida. Será que eu posso confiar em alguém? Será que tem alguém que, quando eu entrar por aquela porta, alguém vai chegar em mim, vai me dar um abraço, porque percebeu que o meu olhar está um pouco mais abatido e que eu estou com uma tristeza de coração hoje? Ou será que eu sou apenas mais um? Quero dizer, você não é mais um. Você é membro da família de Deus. Esse lugar, galera, nessa mesa chamada igreja, é um lugar de comunhão. E é dessa maneira que a gente tem que viver. Amém, galera? Amém. Então olha para esse lindão do seu lado e fala assim, você não é mais um. Fala assim, eu me importo com você. E se você não sabe o nome, pergunta o nome agora. Porque você está falando, eu me importo, mas... Precisamos entender isso. Gente, tem uma frase do pastor Calirto Paz. Ele diz o seguinte. Ele diz que a igreja não é um clube. A igreja não é um bom restaurante. A igreja não é um mercado, não é um hotel. Para que você e eu frequentemente... quando der vontade ou tiver necessidade, venha. Não. Mercado, hotel, clube, restaurante, Sesc, Ibirapuera, esses lugares todos a gente vai e consome. Nos dá vontade de ir, eu vou. A igreja não. A igreja é um lugar especial. É um lugar nobre, sagrado, dado por Deus para preservar o mundo. Não frequentamos uma igreja. Você não é um frequentador desse lugar. Você pertence a esse lugar. Faz parte de você esse lugar. Você pertence a esse lugar. Não é sobre estruturas físicas. A igreja não é sobre esse prédio. Esse prédio poderia estar aqui. E se você e eu não estivéssemos aqui, não seria igreja, galera. Porque a igreja, ela tem a ver com pessoas. Tem a ver com comunidade. E se a igreja estiver reunida num lugar simples, mas estiverem vivendo esses princípios de serem igreja, de ser igreja, isso vai fazer toda a diferença. Galera, a gente entende que a comunhão, ela vai além de um entretenimento. Muita gente pensa que
comunhão está relacionado à ideia de vamos se reunir, vamos jogar um jogo, um FIFA e vamos ter comunhão. Não, não apenas isso. Isso tem muita gente fazendo. Isso, muitas vezes, galera, acaba sendo apenas um entretenimento para manter a galera junto, mas depois, de repente, tudo passa. É claro que nós fazemos momentos como esse. Por que rola os acampamentos, por exemplo? Por que nos feriados o pessoal sempre se reúne aqui e faz um torta na cara, uma brincadeira, um jenga lá, eu vi o Caio derrubando todas as peças. Por que fazemos isso? Por que a galera se reúne para fazer uma corrida? Por que acontece tudo isso? Justamente para fortalecer essa comunhão. Mas há uma intencionalidade por trás de tudo isso. Não é o evento pelo evento. Não é a festa pela festa. Não é o encontro pelo encontro. E depois dali ninguém se fala mais, ninguém se conhece mais, ninguém se relaciona mais, não há mais comunhão. Vai além disso. Nós entendemos, galera, que a comunhão bíblica, ela tem uma intencionalidade. E eu quero finalizar falando a respeito dessas intencionalidades que pode acontecer quando a gente vive essa verdadeira comunhão. A primeira coisa é que nós, nessa comunhão, a gente faz discípulos. Galera, essa comunhão que é gerada na igreja, gera discípulo. Nós somos chamados a fazer discípulos. Jesus fez muitos discípulos. E essa caminhada de discipulado, galera, é literalmente essa vida sobre vida. Quem aqui já teve a oportunidade de sentar com alguém e chorar com alguém? Quem já teve? O quanto isso foi importante para a outra pessoa? Foi muito, pouco ou nada? Quem aqui já teve a oportunidade de repente, você está com alguém, caminhando com alguém, e essa pessoa consegue alguma coisa extraordinária? Ela passa na faculdade, ela termina o ensino médio, ela ganha uma promoção no emprego, sei lá, ela compra um carro, ela tira 10 na prova de matemática, que é tipo, uau! Quem aqui já teve a oportunidade de sorrir com essa pessoa e se alegrar com essa pessoa? Isso também faz parte de um discipulado, galera. Quem aqui já teve a oportunidade de aconselhar alguém? Quem aqui já teve a oportunidade de confrontar alguém? Isso tudo acontece, sabe por quê? Por conta dessa comunhão, desse estar juntos. Você e eu precisamos fazer discípulos, galera. Precisamos mesmo caminhar nessa vida sobre vida, de conhecer verdadeiramente uns aos outros, de se aprofundar nos relacionamentos. Quer ver? A gente aprendeu aqui recentemente no Summit. Vira para essa pessoa que está do seu lado e faz só essa pergunta assim, ó. Qual foi o momento mais importante do seu dia hoje? Deixa ela responder. De maneira bem simples, você arrancou um sorriso dessa pessoa, naturalmente. Eu não sei o que ela compartilhou com você, mas simples. Essa é a caminhada, galera, natural. Uma outra coisa que tem que fazer parte da nossa vida nessa comunhão, além do discipulado, essa vida sobre vida, é a reconciliação. Em vez da gente ficar tretando um com o outro, é caminhar como pacificadores, galera. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito real mesmo. O Léo tinha uma dificuldade muito grande, muito. Se alguém me chateasse, eu dificilmente ia na pessoa e ia falar com ela. Mas por algumas vezes eu cometi um grave erro. Eu cometi o erro de falar para um terceiro. Olha o que o Felipinho fez comigo. Ô Felipinho, você pega no seu pé, né, mano? Mas eu te amo, mano.
Tamo junto. Mas, muitas vezes, não vou falar poucas não, muitas vezes eu fiz isso. Isso é pecado, galera. Isso é minar a comunhão. É minar os relacionamentos. Se você tem um problema com alguém, eu quero te desafiar. Vá até essa pessoa e fala. Não fica remoendo. Se alguém te magoou, ai, mas me feriu. Vai até essa pessoa e diz. Nós precisamos, galera, e se alguém chegar em você para falar sobre outra pessoa, você tem que fazer o seguinte, eu aprendi isso com o pastor Jordélio. Você tem que fazer assim, ó. Cheguei no Gustavo para falar do Felipinho. O Gu tem que chegar em mim e falar assim, você já falou com ele? Aí se eu falar que não, aí o Gu tem que virar para mim e falar, peraí que a gente vai fazer uma chamada de vídeo agora. Aí a pessoa vai ficar desesperada. Não. Mas a gente tem que parar com esses... É mimimi sim, galera. Você teve um problema com alguém, é com o seu líder, vai falar com ele. Para de ficar com essa ideia de só treta, só me magoam, só me ferem. Porque quando você fica guardando essas dores para você, vou dizer uma coisa, isso está dizendo muito mais sobre você do que sobre a pessoa que talvez te feriu. E talvez a pessoa até esteja errada. Galera, Jesus caminhou como um grande pacificador. Ele caminhou como uma pessoa que se reconciliava. Ele nos reconciliou com Ele, uns com os outros. E nos dá essa missão também. Nessa comunhão, galera, não vamos deixar as tretas minarem o nosso relacionamento. Amém? Uma terceira coisa. Nós precisamos confrontar uns aos outros. Eu acho que essa é uma das teclas que eu mais teclo aqui na Rede da Juventude. Nós, galera, não precisamos e nem podemos, na verdade, ficar bajulando as pessoas. Ah, não, pecou? Tá tudo bem. Ah, não, tá mentindo? Tá tudo certo. Ah, tá assistindo pornografia? Oh, que lindo. Galera, precisamos aprender a confrontar. Eu aprendi uma coisa a respeito do confronto. As pessoas que confrontam são as pessoas que verdadeiramente nos amam. As pessoas que não nos deixam vivendo no pecado e confrontam a nossa vida de pecado, pode ter certeza que essa pessoa te ama. Talvez você tenha até nervoso e raiva dessa pessoa, mas ela está fazendo uma coisa que ela quer ter comunhão com você, mas quer que você também tenha a sua comunhão com Deus. João capítulo 6, Jesus é top em confronto. Eu gosto de Jesus. Jesus chegou dentro de uma igreja que estava rolando lá, tem um texto que fala que ele chegou derrubando as mesas. A gente não consegue imaginar esse Jesus confrontador. A gente imagina um Jesus bonitinho, todo delicadinho, todo não me toque. Não! Jesus, galera, em alguns momentos teve que falar firme. João capítulo 6, ele vira para uma multidão que estava seguindo ele, e ele fala assim, é melhor vocês pararem, não com essas palavras, nem nessa versão. Essa é a nova versão Leonardo Rodrigues. Mas ele vira para os caras e fala bem assim, parem de me seguir, porque eu fiz o pão multiplicar, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que mata a fome. Vocês têm que me seguir por minha causa. Virou para os discípulos, que um monte abandonou ele, virou para os 12 e falou assim, vocês não vão? Aí o Pedrão virou e falou assim, para onde, Jesus? Então a gente tem que aprender a confrontar. Eu tenho falado aqui, olha só, você é adolescente, você é jovem. Se você compartilha o seu pecado com alguém, e essa pessoa não te confronta, não fala que você está errado, não te traz de volta para a linha, ela simplesmente fala, beleza. Eu vou dizer uma coisa, talvez essa pessoa está muito longe de ser seu amigo verdadeiro mesmo. Eu tenho visto tanta gente, galera, isso me entristece. Porque eu tenho visto grupos que andam muito juntos. Muito. Mas algumas pessoas
caminhando todo mundo para o buraco. Seja você esse que vai confrontar, não para matar a pessoa, não para acabar com a vida da pessoa e falar assim, você está errado e não sei o quê, você vai para o inferno e pá. Não. Mas para dizer assim, Jesus tem um outro caminho para você. Esse caminho vai te fazer mal. A gente precisa disso. Confrontar. O confronto, ele vai ajudar na nossa comunhão. Precisamos encorajar uns aos outros. Em vez de derrubar, precisamos levantar as pessoas. Jesus foi craque nisso. Ele foi um cara que encorajava demais os seus discípulos. E sabe, precisamos de palavras de encorajamento, galera. Quantas pessoas que talvez entraram aqui pensando em desistir da vida, ou da faculdade dos sonhos, ou do trabalho dos sonhos, ou, sei lá, do casamento, de olhar para si e falar assim, eu não sou capaz. Quantas pessoas? E pessoas que só precisam de alguém que chega nela e fala bem assim, não desiste não. Eu não sei o que você está passando, mas não desiste não. Isso fortalece a nossa comunhão, galera. Demais. Olha para essa pessoa do lado e fala assim, não desista. Talvez você está chorando muito. Talvez parece que a vida só está querendo te derrubar. Parece que a sua família, adolescente, parece que ela está toda contra você. Calma. Não se corta não. Não se automutila. A automutilação, ela não vai diminuir a sua dor. Não vá para a pornografia pensando que a sua mente vai... Não, isso não vai te ajudar. Eu quero te encorajar aqui, não desista. Jesus te ama. Ele ainda está com você. A vida faz sentido. Faz muito sentido. Precisamos encorajar uns aos outros. Além disso, a gente precisa, como igreja, para fortalecer essa comunhão, nós precisamos servir uns aos outros. Muita gente querendo ser só servida. Muita gente querendo receber. Mas imagina só se todo mundo que está aqui pensasse em dar. A Bíblia fala que dar é muito melhor do que receber. E eu não estou dizendo de coisas extraordinárias, coisas simples, mas que literalmente façam uma diferença. Às vezes, é um doce que você viu e lembrou. Lembrei de você e trouxe para você. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal, um presente que eu ganhei. O João está ali, a Luciana está ali. Eu sou São Paulino, cadê os tricolores de plantão aí? Eu estou um dia indo para o seminário, entra o João. A gente de vez em quando se encontra no trem. E naquele dia um milagre aconteceu, tanto eu quanto ele estudamos de manhã, e um milagre aconteceu. Estávamos sentados no trem, na Mendes. Isso é cego ver, é nesse nível. Mas o João olha para mim e fala assim, a Lu está querendo me dar uma camiseta do São Paulo, tal, não sei o quê. Qual que você acha mais bonita, Léo? E me mostrou a branca e a preta e vermelha. Falei, muito mais top é a branca. Na hora eu falei para ele. Mandei uma mensagem para a Lu, falei, estou ajudando o menino aqui a decidir o presente. Beleza. Passou-se uns dias, o João chega em mim, Léo, quando você jogava no São Paulo, porque eu joguei basquete no São Paulo, 3 anos. Quando você jogava no São Paulo, que número que você usava? Eu falei, no primeiro ano eu usei a 6, e nos 2 anos seguintes eu usei a número 8. Beleza.
Eu chego sábado passado aqui, tá a Luciana com a filha dela, a Júlia. A Ju quer te entregar um presente de aniversário e tal, porque meu aniversário é quinta-feira que vem. E aí, de repente, quando eu abro a sacola, a camiseta do São Paulo, o número 8, escrito Léo. Não estou falando pelo presente, por mais que top, extraordinário, lindo demais, 3 mundiais. Mas os palmeirenses já estão aqui se manifestando. Mas olha só, eu estou falando pela simbologia e pela profundidade quando eles pensaram em dar esse presente. Ele me fez uma pergunta, galera, para descobrir que número que eu utilizava no São Paulo para dar a camiseta com o mesmo número. E sabe, esse serviço é sobre isso. Não é sobre o que você vai oferecer, não é sobre o que você vai dar, mas qual é a representatividade que isso tem nesse serviço. Qual é o impacto que isso tem. E isso fortalece a nossa comunhão, galera. E por fim, essa igreja, e nós como igreja, para alimentar cada vez mais essa comunhão, nós precisamos amar uns aos outros. Você precisa me amar. Sabia disso? Corintianos, vocês precisam me amar. Palmeirenses, 3 mundiais. Mas eu amo vocês, palmeirenses. Railon, Matheus. Pior que esses palmeirenses estão fazendo um monte de filho, cara. Eu estou um pouco preocupado. Os caras... Hoje, mais cedo, ali no Sesc, ali, o Railon com o Tonton, teve uma hora que ele começou, Palmeiras! E o Tonton assim, ó... Só faltou erguer os braços. Mas tem um FI ali com o Daniel ali também, ó. Daniel é São Paulino, top demais. Mas sabe, a gente precisa se amar. Fortalecer essa comunhão no amor, galera. E é difícil a gente amar uns aos outros. Por conta, sabe do quê? Daquilo que é mais importante para a nossa comunhão. As nossas diferenças. É essa diferença que nos une, mas é essa diferença que também nos desafia a amar uns aos outros. Porque você pensa A, o outro pensa B. Você tem uma ideia, cadê a equipe do canal, do Radicais e tal? Você tem uma ideia e de repente alguém tem outra ideia. Aí vai para a votação, a sua ideia não ganhou. Faz parte. A gente precisa amar uns aos outros. Fortalecer essa comunhão no amor mesmo. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. E eu quero terminar de uma maneira bem especial. Eu queria que as células se reunissem. Todas as células fizessem um círculo, cada líder aí com a sua célula, pode movimentar aí. E você que não está em célula, eu quero que você se reúna aí com pessoas, se você quiser entrar no meio de um grupo, de uma célula, mas que ninguém fique sozinho nesse momento. Isso, façam uma roda. Façam uma roda. Isso, muito bom, a galera que está ali no fundo, junta mesmo. Não deixa ninguém sozinho, ninguém. Se a Dani quiser se reunir aqui com a sua, aqui, ó, vai lá também, ó. O vídeo? Sobe aqui, ó. Oi? Tá no YouTube. Ô, Léo, esqueci. Fica na sacola.